Olá, povo de Deus! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão bem? Que bom, que bom. Não estranhem, tá? Não estranhem. O palestrante aqui, nós não mudamos de palestrante, né? É o mesmo. Na verdade, o que mudou foi que eu tirei a barba. A gente está com uma alergia aí e para poder passar a pomada, eu tive que tirar a barba, tá certo? Mas não se preocupem que é o mesmo ainda, tá? Não mudou. Só é a cara de antes, tá bom? Mas, meus queridos, deixe-me então falar aqui para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Infelizmente estávamos um pouco adoentados no final de semana. Não pudemos dar prosseguimento, né? Ao nosso estudo, ao nosso bate-papo ali sobre 144 mil. Mas podemos agora, tá? Ainda não estamos 100%, como vocês estão vendo. O fôlego ainda está um pouquinho ruim. A gente ainda está tossindo, mas calma que não é coronavírus não, tá? É só mesmo uma alergia. Só para a gente relembrar, né? Os 144 mil, vamos iniciar com uma prece ao nosso Deus. Vamos orar e em seguida, então, vamos começar os 144... Desculpe, os 144 mil. Vamos orar então? Podemos orar? Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos contigo, estarmos na tua presença. Por favor, Senhor, cuida de nós, cuida deste momento, abençoa, que o Espírito Santo seja o que irá conduzir, iluminando as nossas mentes, para que a gente possa então tirar as últimas dúvidas sobre os 144 mil selados. Que seja um momento gostoso, Senhor Deus, para todos nós. Te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Vamos lá. Só para a gente... Só para a gente pegar aqui o fio da meada. Ficou melhor agora? Como é que estamos? Eu vou virar aqui. Será que estava de lado? Saiu. Não, está de lado ainda. O que é que está acontecendo? Eu vou virar a câmera assim então. Ficou melhor assim? O que é que vocês dizem aí? Tá melhor? Vai ficar um pouco... Ficou muito em cima, mas... Como é que está? Ficou melhor? Tá melhor agora, né? Pronto. Vamos ficar aqui e vai dar certo. Vai ficar mais estreitinho aqui a tela hoje, mas vai dar certo. Ok, vamos lá. 144 mil selados. Vocês lembram? A gente falou sobre o selo, né? E tiramos ali algumas dúvidas com respeito à questão do selamento. E a gente viu que os 4 ventos da terra, a terra não está em destruição ainda. Porque isso aqui está tão alto. Deixa eu ver se eu consigo baixar um pouco aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui, tá? Eu vou tentar ver se eu coloco pra cá. Pra ficar um pouco melhor pra gente. Pronto, agora vai ficar melhor. Até da gente se ver. E agora! Agora sim, ficou bacana pra gente se ver e pra gente se falar. Ok. Vamos lá, a gente viu da outra vez que os 144 mil, eles foram selados, os 4 anjos seguravam os 4 cantos da terra para que a terra não destruísse, porque havia uma obra a ser feita, que era o selamento do povo de Deus. Nós vimos que a Bíblia apresenta ali pelo menos 6 selos diferentes, e nós vimos que dos selos, 2 funcionariam no tempo do fim, porém, um deles é um selo de propriedade e o outro é um selo de salvação. Estou falando do Espírito Santo, que nos sela para o batismo, nos sela para a salvação, e o Santo Dia do Senhor, o Santo Sábado, que é o selo do povo de Deus para o tempo do fim. Ok? E agora a gente vai entrar então nos 144 mil. Abra aí, pega aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 7.
Apocalipse capítulo 7. A gente vai ver que esses 144 mil, eles se repetem, né? É um número que se repete em Apocalipse capítulo 14 também. E a gente vai fazer um pequeno paralelo ali entre um e outro, tá bom? Vocês podem aí dando as suas boas-vindas, tá? E falando aí as suas dúvidas, ok? Deixa eu só ver aqui quem está presente. Carlos Agostinho, seja bem-vindo. Adriana, minha irmã, que bom, que bom. Magali, minha esposa, está presente. Nem Silva está presente. Fazendo a chamada aqui, hein? Josenildo Félix está presente. Muito bem. Elionaide está presente. A irmã Margarida. Ana Márcia está presente. A irmã Alice está aqui conosco. A lista vai crescendo, está crescendo. Tá? A gente tem aí uma média de 150, 140 pessoas por noite aqui conosco, nos assistindo. Hoje a gente sabe, está sendo atípico, né? Por conta da nossa enfermidade lá no início, no final de semana, ok? Vamos lá. Apocalipse capítulo 7. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 4. A gente leu o 1, o 2 e o 3, e agora vamos ao verso 4. E eu vi o número dos que foram selados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil foram selados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Como eu tinha falado para vocês, capítulo 14, o verso 1 começa dizendo: Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Ok? Só para você estar ciente aí dessa relação entre o capítulo 7 e o capítulo 14. Mas vamos lá. A primeira pergunta aqui seria a seguinte: esses 144 mil, que eu sei que é a dúvida de praticamente de todos vocês, é real ou é simbólico? Qual é o real significado desses 144 mil? Será que só 144 mil pessoas irão ver Jesus voltar? Será que 144 mil representam o quê? Bem, o primeiro questionamento aqui é se esse número é real ou simbólico. E aí depois a gente vai para interpretá-lo, ok? Bem, vejam só. O que é que acontece aqui? O livro do Apocalipse em si, ele é um livro simbólico, tá? Quando perguntaram a Jesus, né, por que Cristo falava em parábolas? Ele vai dizer, olha, é para que aqueles que lendo não entendam e ouvindo não compreendam. O que João está vendo são coisas que estão muito à frente do seu tempo. Na verdade, grande parte do livro está à frente também do nosso tempo. Se você perguntar, pastor, em que parte do livro nós estamos? Estamos aí por volta do capítulo 15, tá? Do livro do Apocalipse. Capítulo 14, 15, por ali. Então a gente ainda tem praticamente a metade do livro para percorrer. E, queridos, o que é que acontece então? Como esse é um livro de símbolos, eu vou trazer para vocês alguns questionamentos aqui acerca de se é literal ou não. Primeira coisa que eu vejo aqui é o seguinte: as tribos, a lista das tribos não está completa, está faltando tribos. Vejam só, pelo menos 4 vezes na Bíblia, tá? Pelo menos 4 vezes na Bíblia aparece a listagem dos filhos de
Israel, dos filhos de Jacó, nessas listagens, por incrível que pareça, em nenhuma delas se repete. Nenhuma delas vai se repetir. Se você abrir a Bíblia aí em Gênesis capítulo 49, você vai ver a lista dos filhos de Israel por idade. Você vai ver lá Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Asser, Naphtali, José e o caçula Benjamim. Essa é a lista por idade, tá certo? Mas, porém, todavia, lá em Números, capítulo 1, tem uma outra lista. E os nomes não batem. Em Ezequiel, capítulo 48, também tem uma lista das tribos de Israel. Os nomes se repetem, mas a ordem que eles estão não bate, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês. A lista são as mesmas pessoas, porém, a ordem em que os nomes estão colocados não é a mesma. E aqui em Apocalipse, capítulo 7, nós temos aqui algumas questões com relação a essas tribos. A primeira delas é que uma tribo está repetida. E eu vou explicar depois por que essa tribo está repetida. E 2 tribos estão faltando. E eu também vou dizer a vocês por que essas 2 tribos estão faltando, tá? Mas nesta listagem falta Dan. A tribo de Dan não está presente nesta listagem aqui, tá? E Efraim também não está presente. Agora, pastor Efraim, nós somos filhos... Veja só, queridos. E aí onde está a questão. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. As 2 tribos, tá? Esses 2 filhos, quando eles se juntavam, eles formavam a tribo de José. Quando não, eram 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Porém, no capítulo 49, quando Jacó está dando a bênção ali aos seus filhos, e ele começa a dar as características de cada um dos filhos. Abra aí, é interessante a gente ver. Abra aí Gênesis capítulo 49, para a gente poder ver. Aí eu já te explico também por que tem tribo faltando, tá bom? Gênesis capítulo 49. Abra aí a sua Bíblia. Eu já estou com a minha aqui aberta, tá? Vamos começar a ler aqui para você ir entendendo aqui a situação. 49, verso 2. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Turbulento como as águas, não serás o mais excelente, pois subistes ao leito do teu pai, subistes à minha cama e a desonraste. Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Pois no seu furor mataram homens, e na sua teima aleijaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste
da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumento à vide, e o filho de sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão mais escuros do que o vinho, e seus dentes mais brancos do que o leite. Aqui a gente está vendo aqui as características, tá, dos filhos de Israel. Zebulon habitará no litoral e servirá de porto para navios. O teu termo se estenderá até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deleitosa, e baixou o ombro à carga. Sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele providenciará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem rumo ao muro. Os flecheiros que deram amargura o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos de fartura e de fertilidade. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até o cume dos montes eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça, do qual foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todos estes são as 12 tribos de Israel, e este é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Queridos, quem era Dan? Se os 144 mil são selados, e se esses 144 mil fazem parte do povo de Deus, Dan é uma serpente perigosa. E serpente é o símbolo de quem? Quem é a antiga serpente, o antigo dragão? Satanás. Então Dan não está aqui na lista dos 144 mil, porque esta tribo foi a primeira tribo a se corromper. Tá lá no livro de Reis, agora deixa eu me lembrar aqui exatamente o capítulo, tá? Dê aqui um minutinho para eu achar exatamente o capítulo. Tá, não vai estar, são muitos livros, a gente estuda aqui, são vários livros que a gente usa.
tem hora que a gente fica procurando meio que sem saber onde vai achar. Ok, tá no livro de Reis. Deixe-me dar aqui a referência a vocês com precisão. Segundo Reis, capítulo 17, versos 5 até o 23. Segunda Reis, capítulo, na verdade, o capítulo todo de Segunda Reis, tá? Vocês podem ler todo o capítulo de Segunda Reis, que vocês vão ver aqui exatamente quem era Dan, tá? E o que aconteceu com o povo de... Na verdade, desculpem. Deixa-me dar aqui a referência correta. Primeiro Reis, tá? Primeiro Reis, capítulo 12. Anota aí, Primeiro Reis, capítulo 12, versos de 28 a 30, tá certo? Primeiro Reis, capítulo 12. O livro de Juízes, capítulo 18, versos 27 a 31, também, tá? Está falando sobre Dan. Dan foi a primeira cidade, a primeira tribo a adotar o paganismo. Dan, eles criaram um culto que concorria com o culto ao Deus do céu, que era feito lá em Jerusalém. E quem era Efraim? Efraim, tá? Ele vai aparecer lá no livro de Oséias como sendo o símbolo da apostasia de Israel. Efraim é aquela tribo que sempre está adulterando, sempre está se entregando às blasfêmias, ao culto, às orgias, ao culto a Baal. Oséias capítulo 4, verso 17 e o capítulo 8, verso 11. Pode pegar essas referências aí que vão ser interessantes para vocês, tá certo? Agora, o que aconteceu com Manassés, aliás, com Efraim e com Dan? Na verdade, o que aconteceu com as tribos? Ana Paula, eu vou te ajudar, eu estou à tua disposição. Tá certo? Se vocês quiserem estudar a Bíblia, a gente pode estudar. Ok? Vejam só, deixe-me falar aqui para continuidade aqui o raciocínio. Vejam só, queridos, quando houve o cisma de Israel, quando as tribos se dividiram em duas tribos, em dois povos, né? O reino do norte e o reino do sul, quando eles se reuniram em duas tribos, o reino do norte, ele, por conta da apostasia, eles foram destruídos pelos assírios, tá certo? Isso está registrado aí no livro de Primeiro Reis, aí esse sim, aquelas referências que eu dei antes, tá? De Primeiro Reis, capítulo 17, aliás, Segundo Reis, capítulo 17, versos do 5 até o 41, tá bom? Então, desses aí você pode, vocês podem ler essas passagens depois, vocês vão ver o trágico fim do Reino do Norte. Bem, com relação então aos 144 mil, nós já vimos aqui que eles são selados com o selo de Deus para o tempo do fim, tá? São selados para o tempo do fim. Voltando aqui para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Então nós vamos ver que faltam duas tribos, né? Faltam duas tribos, a gente viu aqui. Essas duas tribos, elas propositalmente estão fora da lista por causa das características que ela tem, tá certo? Ou seja, povo falso, dado à idolatria, não fazem parte dos que foram selados com o selo de Deus. Agora vamos à questão do número, 144 mil. O que significam isso? Queridos, primeiro, 144 é a multiplicação de 12 vezes 12. E 12 é sempre o número que se refere ao povo de Deus.
tá? Ao povo de Deus. Um exemplo, as 12 tribos de Israel, as 12 varas que foram colocadas lá para confrontarem a vara de Arão. Eu tenho, por exemplo, as 12 pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. No Novo Testamento eu tenho os 12 apóstolos, tá certo? Os 12 apóstolos, eles simbolizam o povo de Deus do Novo Testamento e as tribos de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. E o que é que esse povo tem em comum? Eles têm em comum uma aliança e um selo. No Antigo Testamento nós temos o sábado como selo de Deus. No Novo Testamento nós temos o sábado como selo de Deus. Então há esse paradoxo aqui, tá certo? Há essa questão. Nós vamos ver também, queridos, que quando a gente vai olhar para o Apocalipse, a cidade santa, com seus 12 fundamentos, com seus 12 portões, com as 12 pérolas gigantes que funcionam como portões para esta cidade, ela representa o povo de Deus, tá certo? Então esse número 12, ele representa a totalidade do povo de Deus. E aí é interessante o seguinte, porque quando a gente vai olhar 12 do Antigo Testamento vezes os 12 do Novo Testamento, esses simbolizam os 144 mil, os que creem na Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento, ok? Mas há um fator interessante aqui, porque não são 144, são 144 mil. E o que simboliza então esse 1000? Eu queria pedir para você abrir aí a sua Bíblia em Números capítulo 31, verso 5. Números capítulo 31, o verso 5. Números capítulo 31, o verso 5. Acharam? 31, verso 5? Ok. Fora da cidade, medireis... não, estou no verso 30, capítulo 35, desculpem. 31, verso 5. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Olha que interessante. Aqui, o 1000 aqui, queridos, simboliza a formação de Israel para uma batalha. Olha que interessante. 144 mil que foram selados, eles foram selados para uma batalha. A cena aqui é cena de juízo, tá? É cena de castigo de Deus vindo sobre aqueles que fazem as coisas erradas. Então essa é a grande questão aqui, desses 1000. Então 144 mil simbolizam quem? A totalidade do povo de Deus, que foi selado para o tempo do fim. E aí agora a gente vai deparar com uma coisa bem interessante. Um princípio que a gente identifica no Apocalipse, que é o princípio do ouvir e vir. Por quê? Porque de repente João diz assim, olha, parou em 144 mil e João agora olha e vê uma grande multidão, incontável multidão. Essa multidão, ela é a continuação de 144 mil ou é outro povo? Vejam só, é comum nas visões do Apocalipse que João está tendo, esse princípio, ele faz o seguinte, ele está ouvindo, alguém está falando, está descrevendo, e de repente ele diz assim, e eis que eu vi. Por exemplo, no capítulo 5, né, João está ouvindo ali, olha, o ancião de dia está dizendo a ele, não chores, eis que vem ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele está ouvindo. Aí ele diz assim, e eis que eu olhei e vi um cordeiro como se estivesse morto. Então esse princípio, isso acontece muito nas visões de João, ele está
ouvindo uma coisa e de repente a atenção dele é desviada para o complemento do que ele estava vendo. Tá bom? Isso não é uma novidade na interpretação. A questão agora é que esta grande multidão, ela tem uma característica. Enquanto que os 144 mil estão em formação para a guerra, a grande multidão, aliás, elas têm uma outra característica. E aí agora a gente vai ficar mais fácil identificar quem são os 144 mil hoje, tá bom? Vamos para o capítulo 8, o verso 9. Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Desculpe, capítulo 7, verso 9. A gente vai ler, depois a gente vai ler o 13, o 14 e... o 13 e o 14. O 9, o 13 e o 14. Eu não vou ler tudo, porque nosso tempo é curto. Diz assim: depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, língua e povos, que estavam em pé, diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Olha só, verso 13. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são? Quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. E disse-me ele: eis que são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono apacentará o seu rebanho sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Que interessante aqui. Algumas características destes 140, dessa grande multidão. Primeiro, e aí se você for ler agora o capítulo 14, verso 6, você vai ver esta grande multidão tem um paralelo com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14 também. Com relação à grande multidão. Primeiro, eles estão vestidos de branco. O que isso significa? Que eles foram justificados, ou seja, eles aceitaram o que o Cordeiro fez por eles na cruz do Calvário. Agora, eles vêm de uma grande tribulação. Que grande tribulação é esta, queridos? Daniel, no capítulo 12, verso 1, Daniel cita uma grande tribulação também. Mas eu queria que você entendesse a grande tribulação de acordo com o que está escrito em Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30, versos de 4 a 7, tá bom? Jeremias, capítulo 30, os versos de 4 a 7. Versos de 4 a 7. Diz assim: são estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que vejo a cada homem com as mãos sobre os ombros, como a que está dando a dar à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Até o verso 7. Porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó,
mas ele será livrado dela. Queridos, tempo de angústia. Essa angústia, ela se dá, porque se a gente olhar ali no capítulo 16 de Apocalipse, quando começam a cair as pragas, há uma angústia muito grande neste período, porque o ministério de Cristo no santuário celestial estará findando a revisão dos nomes. Uma voz sai lá na sétima praga dizendo: está feito, está consumado, acabou, não há mais salvação. Mas este período, para os salvos, para os 144 mil que agora, unidos com o Antigo Testamento, tornam-se uma grande multidão, tá? Estes estão agora saciados, porque o Cordeiro toma conta deles. Isso para nós é um motivo de alegria, queridos, porque vindo as dificuldades, os dias que estão por vir, nós não precisamos temer esses dias. A angústia desses dias é suficiente, nós não precisamos aumentá-la, tá certo? Não precisamos aumentar a angústia que nós já sentimos. Então, queridos, aqui há uma tranquilidade em saber que Cristo estará tomando conta do seu povo durante o período da grande tribulação. Apesar do Espírito Santo estar se afastando dos maus, e aí os maus estão sendo entregues aos seus prazeres, e a cada dia nós vemos isso acontecer, os 144 mil permanecem junto com Cristo, permanecem junto com o Cordeiro. Mas aí você vai me perguntar assim, pastor, mas essa grande multidão que vem aí nesse processo dos 144 mil, essa grande tribulação que nós iremos passar agora confiantes, que características mais, como eu posso identificar melhor os 144 mil hoje? Eu vou dar para vocês algumas características. Agora eu vou lá para Apocalipse capítulo 14, porque no capítulo 14 de Apocalipse eu tenho características melhor deste grupo, para que você possa compreender melhor quem são os 144 mil. Vamos para Apocalipse capítulo 14, ok? A gente já começou a ler, lembra lá no início o verso 14, verso 1. Vou ler de novo aqui para vocês. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Olha que interessante. Esses 144 mil que aparecem aqui, com o nome de Deus e de Jesus escritos na testa, são aqueles 144 mil que foram selados no capítulo 7 na fronte, na testa. É o mesmo grupo. Então aqui, já no verso 1, eu já tenho a segurança de saber que o que eu vou ver aqui é referente também aos 144 mil do capítulo 7, porque o verso 1 já me diz que eles têm o selo. Não são grupos diferentes, o mesmo grupo com o mesmo selo. Verso 3 agora. Eu queria ir para o verso 3. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Olha que interessante. Os 144 mil, eles cantam um cântico que ninguém pode cantar, que ninguém no céu sabe cantar, porque esse é o canto dos remidos, dos que foram salvos. Mas nesse verso aqui, o que me deixa, o que chama a minha atenção é o fato de que estes 144 mil não pertencem mais à terra. Eles não pertencem mais à terra, eles foram comprados. Tá? Eles estão na terra, tá? É a igreja que está passando pela luta. Aqui essa igreja ela passa pela luta louvando, ela vai passar pela provação da grande tribulação louvando. Mas aqui eles não pertencem à terra.
Então, se você me perguntar, pastor, quem são hoje os 144 mil? São aqueles que não pertencem mais a esse mundo. A vida deles não está mais em conformidade com as coisas deste mundo. Entenderam? Estes são os 144 mil. Verso 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. E aí, queridos, eu queria agora chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Não é que eles são 144 mil homens virgens. Lembra? Nós estamos falando de símbolos. E aqui, queridos, mulher aqui, eu queria que você compreendesse bem, eu vou até pedir para você agora abrir a sua Bíblia. Aqui, deixa eu pegar a referência para a gente não errar aqui. Eu vou até pegar aqui no livro a referência. Apocalipse. Apocalipse. Cadê? Não é neste livro aqui, não. Vai ser neste livro aqui. Deixe-me achar aqui, viu? Não é aqui. Estava procurando o capítulo errado. Aqui, achei. Não achei. Deixa eu ver se eu acho nesse daqui. Ué, que foi que aconteceu aqui que sumiu completamente a referência aqui. Mas eu vou achar, gente, calma, acontece. Cadê? Ué, estava anotado aqui. Apocalipse capítulo... Oxi, como pode ter sumido assim a informação? Mas eu vou achar, calma. Então tem que ser neste livro aqui, só pode ser nesse livro aqui. Capítulo 14. Capítulo 17, verso 18. Desculpem, gente, viu? É porque é muita informação, muito texto. Às vezes a gente, para não dar uma informação errada, eu prefiro parar aqui e estudar um pouco, olhar aqui e achar a referência certa. Apocalipse, capítulo 18, capítulo 17, verso 18, ok? Apocalipse, capítulo 17, verso 18. Diz assim: a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Queridos, cidade, tá? Aqui é poder religioso, tá bom? Então, o que é que acontece aqui? Eles não se contaminam com práticas religiosas distintas. A gente viu até... quando lá nas cartas a gente falou sobre Jezabel, né? O que simbolizava Jezabel? Um poder pagão, né? Um poder que levou, né, Jezabel como rainha, levou o povo à apostasia, ao culto a Baal e a Astarote. Então, esses 144 mil aqui, que não se contaminaram com mulher, quer dizer que são 144 mil. Olha que interessante, gente. Eles têm o selo de Deus,
eles não pertencem mais ao mundo, eles romperam com o mundo, eles foram comprados por Cristo e eles não se contaminam com práticas pagãs, tá certo? Eles não praticam práticas do paganismo. E por fim, voltando lá no capítulo 14, eles seguem o cordeiro, né? O verso 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Agora eu queria fazer uma pausa aqui. Abre tua Bíblia lá em Lucas. Vamos lá para Lucas. Eu achei isso aqui interessante e eu queria mostrar para você. Lucas capítulo 14, versos 26, 27 e o verso 33. Lucas, capítulo 14. Aliás, desculpem, tá? João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Vamos lá. Eu estou sem o relógio e sem a noção do tempo aqui. Mas vamos lá. 13, versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, seguir Cristo de perto é seguir a Cristo em amor. É ter amor pelas pessoas, é amar o nosso próximo como amamos e cuidamos de nós mesmos. E aí, por fim, a última característica dos 144 mil, e aí a gente já está encerrando, tá? Os 144 mil, a última característica deles, que está em Apocalipse capítulo 14, é justamente: na sua boca não se achou engano, eles são irrepreensíveis. E eis aí a conduta do cristão. O cristão precisa ser irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer perfeito, queridos, entenda. Irrepreensível não quer dizer que você não vai mais pecar. Se fosse assim, deixa eu me explicar aqui sobre o período de angústia. A maior dificuldade do período de angústia que nós temos é porque nós não teremos mais o nosso intercessor no céu, porque Cristo encerra a sua obra no santuário celestial, porém ainda vamos estar sujeitos ao pecado e ainda poderemos pecar. E eis aí a grande angústia. Nós estaremos salvos ou perdidos? Será que quando encerrou-se o ministério de Cristo no santuário celestial, eu fui encontrado salvo ou perdido? Então perceba, mesmo sendo irrepreensíveis, os 144 mil, eles não são perfeitos, mas eles vivem em amor. E o amor é aquilo que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é aquele que está sempre disposto a perdoar, a compreender. Então, essa é a característica dos 144 mil, segundo Apocalipse, capítulo 14. Agora, se a gente for lá para o capítulo 7, tem mais características interessantes dos 144 mil. E aqui ele fala sobre as vestes brancas. E é interessante porque ele fala aqui que os 144 mil, e aí perceba, quando João vê os 144 mil em formação de batalha, por isso que eles estão divididos por tribo e estão divididos por milhares, tá? 12 mil de cada tribo, sendo grupos de 1000, era a forma como Israel ia à batalha. Cada tribo se organizava em grupos de 1000 homens, com comandantes de 1000. A visão que João está tendo ali
é a visão de uma peleja. É o povo que foi selado, que tem essas características, que são irrepreensíveis, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que não se contaminam com o paganismo, que são os que... me lembrem aí, gente. Eles têm as características ali do capítulo 14. Estes são os que irão para a grande tribulação. Porém, a grande multidão é a que sai da grande tribulação. Aqui eles são vitoriosos. Eu vou dizer assim para ficar mais fácil. Vou usar aqui termos que talvez você não conheça, mas eu vou dizer assim. Os 144 mil do início do capítulo 7 é a igreja que está lutando para chegar ao céu. É a igreja militante, que está militando no sentido de lutando mesmo para chegar ao céu. Porém, a grande multidão é a que sai da grande tribulação. Não é isso que diz aqui o texto? Eles vieram da grande tribulação. Verso 14, capítulo 7, verso 14. Eles vieram da grande tribulação. Mas aí tem uma característica interessante. Eles não têm fome e nem sede. Mateus capítulo 5, verso 6. Tá? Mateus capítulo 5, verso 6. Eu não vou procurar agora, até porque é muito conhecido. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí a gente vai ver a questão da oração dos santos, né? Que a gente viu no capítulo 6, na abertura ali dos selos. A gente viu que os santos clamam por justiça. Até quando não vingarás o nosso sangue? Não é isso? Há um clamor de justiça. E aqui os que vêm da grande tribulação, eles estão saciados. O Cordeiro deu a eles o que eles pediam, a vingança do sangue derramado, e agora eles estão fartos, não existe mais necessidade. Mas o mais bonito desses 144 mil é porque a gente costuma usar lá o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, falando, né, o verso 4, ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não mais existirá. Mas essa promessa, ela pertence aos 144 mil, os que vêm da grande tribulação. Olha o que diz o verso 17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Assim termina o capítulo 7, assim termina a descrição da multidão, da grande multidão, gente de toda nação, tribo, língua e povo. Agora, o capítulo 14, verso 6, vai falar de um evangelho eterno, que é de responsabilidade dos 144 mil anunciarem este evangelho, e este evangelho é anunciado a toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, ao entrar na grande tribulação, quando iniciarmos a grande tribulação, o povo selado de Deus é em número de 144 mil, porque 144 mil, 12 é o número da igreja de Deus, do povo de Deus, no Antigo Testamento, por Israel, né, os 12 filhos de Israel, no Novo Testamento, pelos 12 apóstolos, que fundam a igreja em cima do alicerce, que é Cristo, a pedra angular. E por fim, queridos, então, os 144 mil que entram no período da tribulação, saem como uma grande multidão no final da tribulação. Eles saem não mais em uma formação de batalha, mas eles estão reunidos, eles estão louvando, eles estão engrandecendo, porque no término da grande tribulação é a volta de Cristo. Nós vamos estudar mais à frente sobre isso nos capítulos que estão por vir. Mas, meus amados, entenda isso. Você e eu precisamos fazer parte dos 144 mil. Precisamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Precisamos ser irrepreensíveis. Precisamos romper com a terra e com as coisas da terra, tá certo?
precisamos romper com isso, precisamos nos santificarmos. A palavra é santificação, queridos. Precisamos nos converter de verdade. Precisamos colocar de verdade em nossa vida as características desses 144 mil. Selados, justificados com as vestes brancas, entoando um cântico que só nós poderemos louvar, com a fome e a sede da nossa justiça saciada, mas com um evangelho eterno para ser anunciado, para que os 144 mil se transformem então na grande multidão. Gente, muito obrigado, estamos aí felizes por mais um dia. Durante a semana você poder parar para estar aqui conosco, tá certo? Se tudo der certo, na sexta-feira, então a gente vai fazer no próximo final de semana uma maratona, sexta, sábado e domingo, tá? Para eu poder compensar então o estudo do domingo. Eu queria que vocês então sugerissem um tema para a gente estudar, tá? Terminamos aqui, já fizemos o paralelo entre as 7 cartas com os 7 selos e agora os 144 mil. E aí eu queria que vocês então me sugerissem um tema para a gente estudar, a gente conversar aqui na sexta-feira à noite, tá? 8 horas da noite. Aliás, sexta-feira não, desculpem, sexta-feira não dá, temos encontro de casal, tá certo? Então vai ser só sábado e domingo mesmo, tá bom? Nós vamos ter aqui um encontro de casais com Cristo na sexta-feira e aí não vamos poder fazer na sexta-feira, tá? Ainda bem que eu lembrei. Mas aí surgiram aí, tá? Se vocês quiserem e puderem, façam uma sugestão de um tema para que a gente possa então debatermos aí, conversarmos. Tá? Eu não vi perguntas aqui, tá? Não sei se alguém fez mais pergunta. Não sei se tem, mas ok. Não tendo, então vamos orar e você pode fazer a sua sugestão. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser aqui mesmo no canal, sugira um tema para que a gente possa tirar as dúvidas. Rita está perguntando aqui se os 144 mil serão 2 grupos. Não são 2 grupos. É o mesmo grupo em 2 momentos diferentes. Os 144 mil entrando no período de angústia, a grande multidão saindo do período de angústia. É o mesmo povo. Como você chegou um pouquinho atrasado, você não percebeu que a gente falou em um princípio chamado ouvir e vi. João está ouvindo uma descrição, quando de repente ele se vira para ver o que ele está ouvindo, o que ele ouviu, a descrição que ele ouviu. Então João está ouvindo o número, né? Os 144 mil, e aí ele está, o anjo está dizendo a ele, olha, são 12 mil dessa tribo, 12 mil dessa, ele diz, então eu vi a grande multidão. A grande multidão representa a igreja triunfante, a igreja que venceu, a igreja que superou, tá certo? Então é essa a questão, Rita, não são 2 povos, eles estão em 2 capítulos. Eles aparecem no capítulo 7 e no capítulo 14, tá? No capítulo 7 de Deus e o capítulo 14, 2 vezes o povo de Deus, né? Olha que bênção. E aí, a gente tem lá no capítulo 14 a mensagem que é pertinente aos 144 mil, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Vamos orar? Curva então a tua cabeça e vamos agradecer a Deus por esses momentos que tivemos aqui. Pai Santo e Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos dá uma noite de paz e de tranquilidade na tua presença e na presença dos santos anjos. Te agradecemos mais uma vez por podermos aprender um pouco mais e conversarmos um pouco mais sobre a tua palavra, Senhor. Fica conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus e que Ele abençoe cada um de vocês.